Boa noite. A venda da TAP é o tema central desta edição especial. Um dia depois do anúncio do Governo, vamos perceber se este é ou não um bom negócio e que passos têm ainda que ser dados até que o negócio se concretize efetivamente. A ameaça do PS de reverter este negócio de privatização da TAP levou os dois candidatos a pedir ao Governo que incluísse no contrato uma cláusula de indemnização. A revelação foi feita pelo Secretário de Estado dos Transportes. Sérgio Monteiro assegura, no entanto, que o pedido não foi aceito pelo Estado. Boa tarde. Bem. O aviso do PS e de António Costa em particular para que ninguém compre mais de 49% da TAP foi levado a sério pelos futuros donos. Eles ficaram preocupados, eles e o agrupamento perdedor, que também nos sinalizou a preocupação relativamente a isso, tentaram que houvesse uma cláusula que protegesse o seu custo no caso dessa reversão acontecer. O Estado, obviamente, não aceitou. O que não evita, claro está, o recurso aos tribunais por parte dos compradores da TAP. Mas há cláusulas que protegem o Estado e que podem levar ao fim do negócio. Para além das questões laborais e da operação, Humberto Pedrosa e David Neeleman ficam responsáveis pela renegociação dos prazos da dívida, que terá de ser feita até à conclusão do processo. A dívida da TAP supera os 1.000 milhões de euros. Cerca de 500 milhões têm de ser pagos em menos de um ano. O Governo garante que nada será pago pelos contribuintes. Não há qualquer aval da dívida da TAP, transferência da dívida da TAP do seu balanço para o balanço da parte pública, transferência da dívida da TAP para o balanço do Estado. Isso podemos garantir. Mesmo ficando ainda ao Estado com 34% do capital, que, segundo a RTP apurou, podem até vir a ser vendidos em bolsa. O Governo reafirma que a privatização da TAP irá render um mínimo de 354 milhões e um máximo de 488. Tudo depende do desempenho em 2015. O chamado plano de ajustamento para minorar os efeitos da greve nas contas avança tão depressa quanto possível, mas ainda não há detalhes. Terá de prever aumento de receitas e diminuição de custos, isso é inevitável, mas em que items e com que detalhe e características, e só a administração é que poderá, a seu tempo, propor. Fernando Pinto continua à frente da TAP, pelo menos até à mudança de dono. Os prometidos 53 novos aviões devem ser entregues entre 2017 e 2020. A privatização da TAP aqueceu o debate de urgência pedido pelo Bloco de Esquerda esta manhã no Parlamento. Toda a oposição atacou a decisão e o PS comparou mesmo a venda da companhia ao contrato entre Jorge Jesus e o Sporting. No Parlamento falou-se do treinador que já não é do Benfica, mas do Sporting, isto porque o Partido Socialista não compreende o preço de venda da TAP. É uma vergonha vender a TAP, e vou usar a analogia que o Sr. Ministro Pires Lima gosta muito, vender a TAP por metade do Jorge Jesus. É mesmo uma vergonha. É mesmo uma vergonha e convinha que o Sr. Secretário de Estado explicasse, porque na verdade são apenas 10 milhões de euros. O ADN dos governos, o seu perfil reformista, vê-se em momentos como este. O Secretário de Estado dos Transportes garante que a estratégia nacional foi tida em conta. Preservação do hub em Portugal, que significa emprego para muita gente na TAP e fora da TAP, está assegurado por pelo menos 30 anos. Este senhor que os senhores apresentam como o grande estratega e o futuro da TAP é especializado em retalhar companhias aéreas. Não há um preço bom para vender a TAP, porque também não há um preço bom para vender o país. Os argumentos do Governo não convencem a oposição, duvidam do negócio, garantias e valores. Em boa verdade, não houve qualquer venda, mas uma oferta por um valor simbólico de 10 milhões. É um insulto. Deu um passo importante na entrega de uma fatia da nossa soberania aos privados. Os partidos da coligação lembram que o consórcio vai entrar com 354 milhões de euros, além de assumir grande parte da dívida. Quanto ao Governo, exige do PS uma resposta. O Partido Socialista deve clarificar neste debate se está ou não em condições de assegurar que essa reputação de Portugal perante investidores portugueses e internacionais que querem injetar mais de 300 milhões de euros na TAP está ou não assegurada. António Costa cumpre aquilo que diz, ao contrário de Pedro Passos Coelho. E, portanto, se
este negócio não servir o interesse nacional, nós não hesitaremos em utilizar a cláusula que o Governo colocou e aprovou. Num debate pedido pelo Bloco de Esquerda, o Governo não usou todo o tempo disponível para responder. E vamos agora ao debate sobre este assunto que marca a atualidade. São meus convidados nesta edição especial Raquel Varela, do movimento Não Tapa os Olhos, Marco Silva, especialista em assuntos económicos, e o Rui Alves Veloso, jornalista e editor de economia da RTP. Boa noite a todos, obrigada por estarem neste debate. Rui, começo por ti e vamos a números. Este é um bom negócio para todas as partes, ou seja, temos aqui o Estado, temos aqui os compradores, temos aqui os portugueses e temos aqui os trabalhadores da TAP. Bom, posso começar por aquilo que eu acho mais simples. Potencialmente, para os portugueses, e seguramente a Raquel vai discordar de mim, é um bom negócio porque seguramente, se este negócio se concretizar, ninguém vai ter que pagar do seu bolso a dívida da TAP. Portanto, em termos de impostos não há aqui transferidos para a dívida da TAP. Exatamente. Portanto, não há aqui um encargo do Orçamento de Estado para pagar a dívida da TAP, portanto, não se vai ao bolso dos contribuintes suportar o encargo TAP. Para o Estado, por via disso, também será, eventualmente, um bom negócio. Para a companhia aérea, vamos ver. Para os compradores há um certo risco. Portanto, isto é uma síntese muito sintética. Vamos lá por partes. Será um bom negócio? Eu acho que é um negócio possível. Não será um negócio extraordinário, mas será um negócio possível. Será mas para o Estado é sempre um bom negócio, porque independentemente destes 10 milhões que o Estado fica já à cabeça, e depois vai depender do valor e Sim, eu acho que está-se claramente a hipervalorizar a questão dos 10 milhões. A questão dos 10 milhões, mas independentemente disso, o Estado deixa de assumir as dívidas da companhia, o Estado deixa, exatamente. Apesar de não ter entrado com dinheiro recentemente, deixa de ter... Há aqui uma dívida essa... de 1.000 milhões de euros da TAP. Vamos ver. A avaliação da TAP, que é feita pelos bancos contratados pelo Governo, avalia a TAP entre menos 274 milhões de euros e menos 512 milhões de euros. E, portanto, há no fundo aqui, a TAP tem capitais negativos de cerca de 500 milhões de euros. O que há aqui é uma grande injeção de capital na TAP. E, portanto, embora não cubra totalmente estes capitais negativos, e desse ponto de vista, este é o caminho possível da TAP, na minha opinião. E será um grande negócio. Será um negócio possível face ao momento, face à situação a que a TAP chegou. Podemos discutir e vamos discutir certamente. mil e uma formas porque é que a TAP chegou aqui, porque é que se chegou a esta situação. Essa é outra conversa. Face àquilo que são os números, eu não vejo outra alternativa melhor para a TAP do que não esta. O que é certo é que, para além dos números, Raquel, há também aqui uma questão que eu vou dizer que também é política, sem ser político-partidária, que também se tornou nisso, mas também é política. O movimento Não Tape os Olhos tentou, por várias vias, travar este processo. O que é certo é que ele ainda não está fechado, mas tudo indica que se vai concluir. É verdade. Boa noite, antes de mais nada, a todos. Há uma providência cautelar que uma das coisas, aliás, porque ela seguiu o caminho, é justamente que não há entidades independentes. O que há portanto, esta avaliação é feita por bancos contratados pelo Governo. Portanto, e isso é um dos fundamentos do avanço da providência cautelar. Mas eu não creio, é verdade que há ainda um caminho que passa pelo Tribunal de Contas, pelo Supremo Tribunal Administrativo, etc., agora, no qual, enfim, deveriam ser instituições que defendessem o interesse público, mas tem que haver aqui, eu diria, um levantamento nacional. Aliás, eu acho que o caso da venda da TAP justificaria a imediata queda do Governo, digo, sem qualquer... Acho isto um insulto. Acha que também que é uma questão de soberania, de perda de soberania? Claro que sim. E queria acentuar aqui uma ideia. Não existe um negócio bom para o Estado que não é bom para 10 milhões de pessoas, porque até podem contar, nós vivemos numa democracia e o Estado são 10 milhões de pessoas. Mas como é que o Estado, neste caso o Governo, qualquer que seja o Governo que vai haver eleições, conseguia injetar capital e ir buscar dinheiro para equilibrar as contas da TAP sem decapitar, vá lá, e se calhar é capaz de ser uma... Deixe-me dizer aqui 3 ou 4 coisas que me parecem muito importantes. A primeira é que a dívida continua garantida pelo Estado. Portanto,
se qualquer problema com esta dívida no futuro, somos nós que a pagamos. Porque é assim que está. Portanto, a dívida vai continuar a ser garantida pelo Estado e esse é um problema seríssimo. Eu vou-vos dar um exemplo hipotético. Imaginem que compram-se os 53 aviões. E imaginem que os investidores que vendem os 53 aviões são, por acaso, investidores que também têm relações com a TAP. E, portanto, quem quer comprar, quer vender. Imaginem os tais mercados. Ora, a partir do momento em que se vende os aviões, quem vende os aviões tem o seu negócio feito. Não lhe interessa se os aviões estão parados, se os aviões... Não interessa para nada. Aliás, como não interessa se hoje as autoestradas estão vazias, não interessa se nós temos a Motengil e outras empresas que construíram teatros e 75 teatros e 25 só têm companhias residentes. Ou seja, nós... Mas eu deixo-me terminar para eu dar a ideia do que eu quero dizer. Se esses 53 aviões forem absolutamente incomportáveis para a TAP, o que é altamente provável, é facílimo dizer que há uma dívida insuportável e que quem garante essa dívida é o Estado. Portanto, nós não sabemos se isto que eu acabei de dizer vai acontecer. O que não podemos dizer hoje, com o que está em cima da mesa, é que nós não vamos assumir os prejuízos futuros da TAP. Isso não está escrito em lado nenhum. Aliás, isto é um país que passou pelo processo de Champalimau, pela venda do Santander Champalimau, pelo BPN, pelo BPP. Se não houvesse este negócio, iríamos assumir... Não, mas o problema, eu não sei o que é que nós iríamos assumir. Dívidas, não é? Porque eu acho que nós temos um problema gravíssimo de má gestão pública e é preciso assumi-lo. Ou seja, nós temos um Estado que cuida do negócio de meia dúzia de pessoas e não do interesse nacional. Isso parece-me absolutamente evidente. Também temos um problema de falta de controle político dos cidadãos. Portanto, não há aqui um controle da coisa pública por parte dos cidadãos, o que também me parece evidente. Agora, não há nada que nos impeça de ter uma... Porquê é que o Governo vem dizer que há uma empresa privada que tem um plano de salvação da TAP e esse plano não pode ser feito por uma empresa pública que, aliás, tem muito mais recursos? Porquê é que esse plano não pode ser feito pelo Estado que tem mais recursos? Marco, isto podia ser feito assim, como a Raquel está a dizer? Boa noite. Podia ser feito com fundos públicos, mas também podia ser feito com fundos próprios da TAP. Aliás... Como assim, se a TAP não tem dinheiro? A TAP tem problemas de liquidez, mas a TAP tem dinheiro e tem acesso a dinheiro. Portanto, um dos mitos... Aliás, existem 3 mitos que é importante retirá-los de cena. O primeiro mito é esse, é que a TAP tem urgência de ser privatizada. Não tem urgência de ser privatizada. A TAP tem necessidade, mais do que urgente, de remodelar esta administração e pôr uma administração competente. Porquê? A TAP, Transporte Aéreo, nos últimos 7 anos, lucrou 122 milhões de euros. Isto é um facto indesmentível. Portanto, a TAP, Transporte, lucra. É muito superior. O prejuízo adveio de operações não essenciais da TAP que não precisavam de existir. Como a manutenção do Brasil, como a manutenção do Brasil, continua sem ser questionado. Como o handling, por exemplo, que enquanto foi gerido pela TAP, pelo engenheiro Fernando Pinto, deu prejuízo todos os anos, 150 milhões, e por erros de gestão, incluindo, por exemplo, os 70 milhões que vamos perder com a Venezuela, não tem nada a ver com a empresa, tem a ver com erros de gestão. O ano passado, a operação do verão, perdemos 55 milhões. Marco, mas deixe-me fazer-lhe esta pergunta concretamente. Está-me a falar em gestão e está-me a dizer que a TAP tem dinheiro para se reestruturar por ela própria. É assim mesmo? É. Como é que isto seria? Então, como é que isto é possível? As pessoas lá em casa estão a perceber, estou a pensar assim, então, este governo quis privatizar, devia ter pensado nisso. Mas não existe interesse deste governo em fazer isso. Existe este interesse deste governo e do governo anterior é branquear uma incúria que teve enquanto 100% detentor da TAP em que permitiu que esta gestão... números para que as pessoas lá em casa percebam exatamente como é que a TAP se conseguia suportar a ela própria. Vá lá. Por exemplo, para angariar a liquidez, a TAP podia fazer o que fez em 2006. É fazer uma securitização de receitas futuras. Ou seja, eu hoje vou receber dinheiro contra vendas que vou efetuar no futuro. Fez em 2006, 200 milhões. Aliás, é uma das grandes dívidas... Mas é um risco muito grande também. Não é. Nós sabemos, os futuros são um risco. Não. Isto não são futuros. É eu chegar ao banco e dizer, eu vou receber... Eles faturam 2,7 mil milhões de euros por ano, vou receber 200 milhões para o ano, por exemplo, em receitas que vocês vão me dar já o dinheiro e eu pago-vos uma taxa de juros barata. Fizeram em 2006. Continua a ser um risco, Marco. Mas para quem? Isso é mais dívida. Não, mas para quem? Não, eu estou a falar em arranjar liquidez. Okay? Que é uma coisa diferente. Porquê? Primeiro, é falso que a dívida vá deixar de estar no Estado. Não. O Estado, enquanto garante, vai ter responsabilidades. Porque se alguma coisa acontece,
o Estado vai chegar à frente. Ponto número 2. É falso também estarmos a dizer que o Estado, neste momento, deixa de responder por 500 milhões, que é o capital próprio. Não. Neste caso, no dia que se efetivar o contrato, os portugueses perderam 500 milhões de euros no mínimo. Porquê? É o seguinte. Imaginemos que eu compro uma ação a 10 e passado um ano está a 5, estou a perder 50%. Claro. Mas se eu esperar mais um ano, ela vai aos 10. Mas se eu vender aos 5, eu estou a efetivar uma perda real que nunca vou recuperar naquele negócio. O problema é este, é que nós, com a venda da TAP agora, nunca vamos conseguir recuperar os 500 milhões de capital próprio, que iríamos recuperar no prazo de 5 anos, se esta administração fosse bem gerida, porque, volto a dizer, a TAP, transporte aéreo, dá lucro todos os anos. O prejuízo vem das atividades extracurriculares do engenheiro Fernando Pinto. Portanto, não é a TAP. Okay? Mas essas atividades que o Marco apelida de extracurriculares são atividades que fazem parte do grupo. Não faz parte do grupo fazer um negócio ruinoso no Brasil, isso não faz parte de nada. Não faz parte. Eu vou explicar... O que é que vai acontecer a essas pessoas se essas atividades que apelidou de extracurriculares forem postas de lado? E o que é que vai acontecer a estas pessoas com esta privatização? Qual é que é a grande atividade extracurricular? Aí já lá vamos também. Qual é que é a grande atividade extracurricular? Foi o engenheiro Fernando Pinto ter comprado a VEM Brasil, quando ela valia menos 77 milhões de euros, está aqui os dados da Dun & Bradstreet, que avaliou a empresa em menos 77 milhões de euros e pagou 20 milhões por ela. Até hoje deu 350 milhões de euros de prejuízo, quando ela não serve rigorosamente nada para o transporte aéreo da TAP de Portugal para o Brasil. Mas ele comprou com a ideia faraónica de dizer nós vamos ser os representantes da Airbus no Brasil. É pena é que no raio da ação da engenharia e manutenção no Brasil não existe ninguém com Airbus, é tudo Boeing. E os que têm Airbus já têm manutenção própria. Quem é que era o principal cliente da engenharia e manutenção? A Força Aérea Brasileira. Quando eles começaram a deixar de comprar serviços, a empresa ainda teve mais prejuízo. Mais. A empresa tinha 3.300 trabalhores, o dobro da engenharia e manutenção de Portugal, e, no entanto, nestes 7 anos, nunca faturou mais do que os portugueses. Muito bem, vamos recentrar neste negócio que tem essas nuances todas. Rui, o que é certo é que, ao ir para a frente e ao efetivar-se este negócio e a venda dos 61% a este consórcio, o Estado fica com 34%, 5% serão para os trabalhadores, e estes 34% podem ser colocados em bolsa. Segundo a informação que foi prestada hoje pelo Secretário de Estado dos Transportes, portanto, não há direito de preferência do consórcio que venceu esta privatização, portanto, de Humberto de Rosa e de David Neilman, para a compra dessas ações, ou seja, o Estado não fica obrigado a vender os restantes 34 a quem comprou os outros 61, e há a possibilidade de o Estado vir a dispersar, eventualmente, esses 34... Isto quer dizer, na prática, que a parte de que o Estado ficava como garantia de empresa pública pode deixar de o ser. O objetivo do Estado é claramente... O objetivo do Estado, eu vou substituir o termo, o objetivo do Governo, neste momento representa o Estado, é vender 100% da TAP, ponto final. Portanto, o objetivo do Governo não passa por ficar nenhuma percentagem nas mãos do Estado. Mas isso está a ser mais explicitamente dito agora do que foi anteriormente. Isso está dito claramente. Isto, quando arrancou este processo de privatização, foi dito claramente pelo Governo que vendia agora 66, portanto 61 a um comprador direto. Consórcio, um comprador direto, neste caso. E os 5% reservados para os trabalhadores e tão rapidamente quanto possível será para vender os restantes 34%. Portanto, não há aqui sequer a criação de uma ilusão de que o Estado manterá alguma coisa, pelo menos eu não tenho ouvido da parte do Governo nada nesse sentido, antes pelo contrário. O que tenho ouvido dizer preto no branco é que o Estado, o Governo, quer que 100% do capital da TAP passe para mãos privadas. Em relação ao que, só dizer aqui duas ou três coisas em relação ao que estavam a dizer. Já foi assumido, tanto quanto eu sei, pelo próprio Fernando Pinto, de que o investimento que foi feito na manutenção do Brasil foi mal feito e, portanto, houve aqui erros que foram cometidos, nomeadamente nesse grande foco de prejuízos que tem sido a manutenção do Brasil. Agora, isso é passado. Não é, isso está condicional presente. Com certeza que está. Mas foi, peço desculpa, foi um investimento que foi feito, como um investimento que correu mal. Eu não estou sequer minimamente a tentar braquear Fernando Pinto ou a sua administração, até porque também não conheço assim tão bem todos os detalhes do que é a gestão de Fernando Pinto na TAP. Tenho a ideia, como cidadão observador,
de que, apesar de tudo, havia uma TAP antes do Fernando Pinto e uma TAP depois da gestão de Fernando Pinto. Houve, de facto, uma recuperação. A TAP, a ideia que nós tínhamos da TAP era uma empresa onde se punham comissários políticos, onde que a TAP dava prejuízo, a própria transportadora dava prejuízos sucessivos e, apesar de tudo, houve uma reorganização da TAP com a entrada da equipa de Fernando Pinto. Sendo que, verdade, facto, indesmentível, o investimento no Brasil correu muito mal. Tem sido isso, sobretudo, apesar, nas contas da TAP, a um ritmo 150 milhões. alucinante, mas, sobretudo, a questão do Brasil. Agora, eu acho, francamente, muito pouco interessante discutir, quer dizer, deve sempre discutir os erros do passado, com certeza. Só uma não pergunta, vou Rui. Então como é que esta pessoa que foi responsável por este prejuízo é a pessoa que dá o ok ao Conselho de Estratégia e valida a intenção estratégica do comprador? Como é que esta pessoa tem capacidade técnica para ser ela a avaliar o interesse estratégico e a visão do comprador para a TAP? Eu não percebo isto. Como é que uma pessoa que deu este prejuízo todo... Que deu. Não, ele deu da parte da TAP. Depois a Par Pública também deu. Era curioso saber qual é que é a opinião oficial da Par Pública. Nós não sabemos. Sabemos. A oficial da Par Pública? A opinião oficial da Par Pública foi validar a proposta de David Niemann e Humberto Mas isso Rosa. não saiu? Saiu. Houve um comunicado da Par Pública, sim. Pronto. E financeiramente considerava melhor a proposta da... Financeiramente? Sim, porque é sobre isso que a Par Pública tem que se pronunciar. E, portanto, só pegando no que eu estava a dizer, podemos discutir todos os erros do passado, como podemos discuti-los em relação ao país, como podemos discuti-los eventualmente até em relação à nossa vida privada. E eu acho que os devemos sempre discutir para não os voltarmos a cometer e para percebermos o que correu mal. Agora, o que temos que olhar é para a situação, neste momento, da empresa, do grupo, que é isso que está a ser privatizado. E perante a situação, qual é a solução? Situação, qual é a melhor solução? Pronto. E eu parece-me muito difícil encontrar uma solução melhor do que esta, porque a TAP, sem recorrer a mais endividamento, dificilmente consegue, de outra maneira, capitalizar-se para comprar novos aviões. Os aviões são velhos. Portanto, dificilmente consegue fazer até à luz do que são as regras europeias. Porque é assim, a TAP vai se endividar mais. Isso é um mito que está a ser criado. Claro. Mas as dívidas estão todas garantidas. Aliás, foi assumido que a injeção de capital que os compradores vão fazer vai ser parte dela em dívida. Ou seja, a TAP vai ter mais dívida. E agora coloca esta questão. Como é que uma pessoa, neste caso... Marco, estás a dizer isso porque sim ou porque sabes mesmo? Vamos lá ver. O que eu sei deste processo de privatização é que há uma injeção de capital, até posso dizer o ritmo, entram 269 milhões até ao fecho das negociações e depois mais. Mas como é que ele é feito? E depois a seguir a um ritmo de 17 milhões de euros por trimestre até ao final. E de onde é que vem esse capital e quem é que o garante? De 2017. Mas ele não disse... Isso é garantido, tem que ser... Mas vamos ver, mas isso é garantido, isso é verdade aqui na TAP, como é verdade para qualquer privatização. Não. De onde é que veio o capital chinês? Esse é que é o problema. De onde é que veio o capital para a EDP? De onde é que veio o capital para a Galp? Mas desse ponto de vista estamos completamente de acordo, que é o que é verdade para esta privatização é para as anteriores. Ou seja, as privatizações em Portugal, elas não são privatizações, é o Estado a segurar as empresas privadas. É isso que tem sido feito. E todos nós temos pago mais e temos tido piores serviços com isso. Aliás, quem assistiu à falência da banca, da PT, ao desmantelamento da PT, à EDP, que mais de metade da fatura são taxas e taxinhas, tudo em nome de que nós íamos ter melhores serviços. Raquel, mas Portanto, é seguramente outra discussão. Não é outra discussão, porque isso é uma discussão essencial, porque significa o seguinte: nós, perante a má gestão das empresas públicas de dois partidos que estão rotativamente no poder há 30 anos a dar cabo das empresas, o que é verdade, e feito uma péssima gestão, a nossa solução não é privatizá-las e fazer uma coisa ainda pior. Porque há aqui uma coisa, deixem-me só explicar esta ideia muito rápido. Há empresas hoje em dia, aliás, por exemplo, a média das empresas em Inglaterra hoje em dia tem taxas, a rotatividade do capital a 18 meses. O que é que significa? Significa que colocam dinheiro, vamos chamar-lhe dinheiro, não é? Mas colocam dinheiro e querem ir lá buscá-lo ao final de 18 meses. Só há uma maneira de fazer isto, é despedindo pessoas. Podem dar todos os prémios aos CEOs que quiserem deste mundo, porque qualquer um de nós aqui ganha um prémio a 18 meses. Porque em 18 meses ninguém consegue inventar um produto, testá-lo, divulgá-lo, ir lá buscar qualquer retorno. Só se consegue taxas assim quando se despedem pessoas. E como é que se despedem pessoas nas empresas privatizadas em Portugal? Pelo mesmo esquema que serão na TAP se a privatização for para a frente, que eu espero que não vá, que é, chamam-se os mais velhos
para 3 anos de desemprego e pré-reforma, dão-se umas indenizações aos que incomodam mais, fazem-se despedimentos coletivos e depois contrata-se trabalho precário, que é low cost, low wage. Muito bem, então já que estamos a falar de privatizações e porque há pouco também no Grande Jornal ouvimos o Primeiro-Ministro dizer que concretamente em relação quer ao metro de Lisboa, quer ao metro do Porto, quer à Carris em Lisboa, quer aos STCP, não ia haver processo de privatização, mas sim de concessão e que o Governo estaria também com esses objetivos como meta. Vamos recordar também aqui alguns processos de privatização para continuarmos a nossa conversa. Com este negócio da TAP, o encaixe em receitas com as privatizações chega aos 10 mil milhões de euros, o dobro da meta acordada com a Troika. As vendas da participação total ou parcial do Estado de empresas como a ANA Aeroportos, EDP, Caixa Seguros e CTT foram os negócios mais rentáveis. A venda aos franceses da Vinci, da ANA Aeroportos, em dezembro de 2012 foi o negócio mais lucrativo. Valeu ao Estado 3.080 milhões de euros. Logo aí, o Governo ultrapassava a meta acordada com a Troika de 5 mil milhões em receita com privatizações, que começaram desde logo no setor energético. Primeiro, em 2011, com a venda de 25,49% da participação na EDP, o negócio com a China Three Gorges rendeu quase 2.700 milhões de euros. 2 meses depois, o Estado vendia 51% da REN. A venda a chineses e jordanos valeu 595 milhões de euros. Era a primeira das 3 grandes privatizações de 2012. Em novembro, a receita da venda de 1% da Galp ficou nos 95 milhões de euros. Em dezembro, o Governo vendia 100% da ANA Aeroportos. Em 2014, foi a vez da Caixa Seguros, outro negócio que passou para mãos chinesas. O Estado vendeu 85% da cota num negócio que valeu mais de 1.000 milhões. Um dos mais controversos foi a venda dos CTT. Os Correios eram um serviço que estava há 500 anos na mão do Estado e teve um processo de venda em tempo recorde. Foi uma venda a investidores institucionais, uma das mais contestadas desde logo pelos sindicatos e que implicou a recomendação de um regime de salvaguarda dos interesses estratégicos nacionais. O Estado encaixou 910 milhões de euros. Por concretizar, estão outras intenções de venda no setor dos transportes. CP Carga, Carristur e a empresa de manutenção de equipamento ferroviário. Pegando nestes exemplos e tendo como ponto central a TAP, retomo a conversa com os meus convidados. Raquel, estávamos a falar nos processos de privatizações. Acredita que a TAP vai, e este negócio vai na linha destes que acabámos de recordar? Não tenho dúvidas nenhumas disso, mas deixe-me dizer que eu discordo completamente da forma como esta peça apresentou. O Estado encaixa. Primeiro, o Estado, volta a dizer, somos nós. Alguém encaixa e alguém não encaixa. A segunda questão muito importante é que se eu lá em casa vender o meu frigorífico, também vou encaixar algum dinheiro. É a Raquel que encaixa. Mas depois vou ter um problema sério de alimentação que me vai custar muito mais. Ter transportes coletivos públicos significa que eu tenho as pessoas a chegar mais rápido ao trabalho, as mercadorias a circular mais rapidamente, que eu tenho os trabalhadores mais protegidos, que eu desconto mais para a Segurança Social e para o Estado Social. Mas portanto, esta ideia de que nós vendemos a galinha... da opinião de que há empresas privadas. Vamos pegar nos transportes, porque há empresas de transporte privadas e há empresas de transporte rodoviário, por exemplo, públicas, não é? E as privadas dão lucro. Bom, há pessoas a pagar um passe da margem sul para Lisboa de 130 euros. Assim é fácil dar lucro. O que significa que há empresas deste lado do rio a oferecerem salários e a dizerem nós não temos pessoas para vir para cá. O que é natural, porque veja, as pessoas pagam 300 euros de renda e 130 de um passe. Portanto, dizer que uma empresa foi... E há muitas empresas neste país, privadas, que sofrem dramaticamente com estas privatizações. Porque a eletricidade mais cara estamos todos a pagar, os trabalhadores e as pequenas empresas. Não, portanto, o problema das privatizações é um problema que atinge de forma dramática a maioria das pessoas em Portugal. Marco, o Marco há pouco falava num problema de gestão da TAP e se houvesse uma gestão, ou se tivesse havido uma gestão diferente, não se teria chegado ao ponto em que a empresa chegou. A minha pergunta, pegando nestas empresas que foram privatizadas e outras que estão em fase quase de privatização, porque Pedro Passos Coelho falou em concessão, ou subconcessão em algumas empresas, mas acaba por ser quase uma privatização também. Isto tem a ver com gestão, de facto, das empresas públicas?
má gestão das empresas públicas? Em grande parte, é única e exclusivamente má gestão das empresas públicas. Deixa-me só referir o que disse há bocado em relação ao Rui. A notícia do Expresso é a única coisa que nós sabemos, não é oficial, mas é que sabemos que há uma parte do bolo que abarca, no entanto, dívida de longo prazo, relativamente ao encaixe. Portanto, é uma notícia do Expresso que eu dou credibilidade. É a única coisa, porque nós não temos informação nenhuma. Isso é uma questão de transparência que podemos também falar, não é? Que é zero. Agora, qual é o problema das privatizações? Eu não sou contra as privatizações. Sou contra, por exemplo, nós temos que vender tudo. Porquê? A privatização, do ponto de vista financeiro, é um mau negócio para o Estado. Eu acho que se deve abrir o capital, mas a questão é assim. Imaginemos que a empresa lucra 1.000 euros por ano, ok? E eu vou vender a empresa por 10.000 euros. Se lucra, não vale a pena estar a vender. Não, vale, porque nós vendemos muitas empresas. Lucro, não é? Não, mas nós vendemos muitas empresas que se lucram. A questão é esta. Vendemos a empresa por 10.000 euros. Significa que são, assim, grosso modo, 10 anos de lucros, ok? O que é que acontece a partir do 11º ano? Estamos a perder dinheiro. É por isso é que é um mau investimento. Mas eu sou da opinião que nós devemos privatizar. Agora, não devemos, nem temos necessidade de privatizar tudo. Podemos colocar em bolsa para ir buscar capitais. Deixar o mercado concretamente funcionar. Em relação à TAP, o Partido Socialista foi contra esta privatização, mas foi também o Partido Socialista que iniciou o processo de privatização, que depois não conseguiu concluir quando foi governo nos anos 90. Me pergunta é esta. Acha que havia alguma empresa ou algum consórcio que quisesse comprar a TAP com capital, ficando com o capital minoritário? Podia haver, sim, senhor. Agora, não tem que ser vendido, nem nunca deve ser vendida uma empresa no estado em que a TAP está. A TAP, primeiro que nada, tinha e devia, para já, nunca se devia ter permitido que ela chegasse a este ponto. E aí são os dois... Mas é aquilo que o Rui diz, chegou e agora tem que se resolver. Mas então, o problema, nos últimos 4 anos, quem é que permitiu que ela chegasse a este ponto também? Foi este governo. Porque ele pegou no dossiê e sabia de tudo. E não fez nada. Mas permitiu que as coisas prolongassem por mais alguns anos. Agora, ponto 1. Primeiro, tínhamos acesso ainda aos fundos comunitários para a TAP, que a Comissária Europeia disse uma última vez. Ok? Era possível dentro de ativos que a própria TAP tem. Há um ativo que a TAP tem, que vale cerca de 350 milhões de euros, que podia ir buscar liquidez e capital. E não está a ser feito. Portanto, existe dinheiro. Existe, ok? Agora, importante, quem é que nós estamos a vender? Nós ainda não falámos nisso. É muito importante. Primeiro, o dono da Azul, a Azul é uma empresa brasileira que com cerca de 7 anos, que deu prejuízo todos os anos até o ano passado. A Azul neste momento tem quase capitais próprios negativos. A Azul diz, o David Neilman diz que vai dar 10% aos trabalhadores. É preciso primeiro que lucre, não é? A Azul tentou por 3 vezes levantar dinheiro no mercado, a última das quais de 400 milhões de euros para, e friso, sustentar o negócio no Brasil, comprar mais aviões, reduzir a dívida e resolver problemas de liquidez. Mas é esta pessoa que quer cá colocar 350 milhões. Não é ele que coloca cá, nem é o Grupo Barraqueiro. O Grupo Barraqueiro ainda é o mais saudável. Que acaba por ter maioria neste consórcio. Esse é o outro ponto. Que é obrigatório que haja uma empresa europeia, neste caso, para esse é outro ponto importante. Primeiro, David Neilman não criou uma única empresa de aviação, as 4 que ele iniciou, sem ter direito, sem ter fundos de investimento. São eles que colocam o dinheiro. Depois, ele, de todos os negócios que fez, nos 4, passados 3 anos, está a vendê-los em bolsa, recebe o dinheiro e vai-se embora. Fica com uma participação minoritária. Só não conseguiu com a Azul porque ninguém lhe quis as ações. Agora, relativamente a esse ponto, nós hoje sabemos, o que sabemos é que o Grupo Barraqueiro tem 50,01%, mas do capital. O capital é uma coisa, os direitos de voto são outra. Também vai ficar com a maioria dos administradores e vai definir a maioria dos administradores para a empresa. Vamos ver, também foi noticiado. Vamos ver durante quanto tempo e vamos ver se depois de adquiridos os 100% a empresa não vai para a bolsa e depois o Grupo Barraqueiro não sai. E não há aqui questões de princípio. Na Ryanair os trabalhadores pagam a sua própria formação e vendem raspadinhas a bordo como parte do seu complemento salarial. Nós acabámos de ver, alegadamente, a Motengil vai vender a concessão dos portos a um grupo turco que acabou de despedir os estivadores da Noruega. Nós chegámos ao século XXI para isto. O pensamento de um governo não é o bem-estar das pessoas que aqui vivem, a começar, em primeiro lugar, pelo bem-estar dos trabalhadores e da sustentabilidade do Estado Social.
social. são os principais Isso não é, ativos isso não das é, empresas. isso não é o nosso verdadeiro mercado. No melhor sentido da palavra, não são as pessoas que aqui vivem, não é o nosso mercado, o mercado no sentido de mercado, a troca de relações, a troca de vivências, a troca de bens, bens e serviços, que nós precisamos todos os dias de trocar bens e serviços entre nós. Não é isto não é para vender a retalho e dar lucro daí a 3 anos ou daí a 24 meses e ficar uma dívida nas mãos do Estado. Isto é um negócio absolutamente em relação a isto que a Raquel indecoroso. tem vindo a reforçar, que a dívida está nas mãos do Estado, Está garantida pelo Estado. há também esta questão dos ativos da TAP, das pessoas que lá trabalham. Não se pode garantir nunca, quando uma empresa passa para as mãos de outro grupo, que os trabalhadores fiquem nessa empresa. Aliás, mesmo com a empresa no Estado, não se conseguia garantir que se mantivessem todos a trabalhar na TAP. 36 meses de garantia é quase um sinal de que daqui a 3 anos parte dos funcionários vão todos embora. Claro. Eu acho que um empresário que investe numa empresa precisa de trabalhadores. Deixa-me fazer-te esta pergunta porque quando, muitas das respostas que este governo deu em relação à privatização por resposta às críticas dos partidos da oposição, é que se não houvesse privatização, tinha que haver uma reestruturação muito grande e essa reestruturação iria implicar despedimentos. Disseram isso 4 vezes ao longo dos últimos 20 anos e nunca aconteceu. Poderia implicar... E voltaram a dizer agora. Sim, estão sempre a dizer e nunca aconteceu, não é? Pois, até o dia em que possa acontecer. Eu ainda só não percebi. Eu ouço e de facto acho, pronto, está bem. Só ainda não percebi muito bem como é que se resolve o problema da TAP sem ser assim. Com uma gestão pública controlada Rui, pelo público, já indiquei... porque a gestão do Estado não nos chega, a gestão do governo PS ou PSD não nos chega. Eu já indiquei duas formas, pelo menos, de angariar liquidez e capital, que permitiriam a TAP sobreviver durante 5 anos, lucrativa. Só não é e a terceira é o recurso a fundos europeus. Só não é feito porque este governo não quer e porque esta administração está lá. Eu, francamente, acho que há questões que têm a ver com as privatizações, e vimos aqui a peça, há questões que são eventualmente ideológicas. E, obviamente, a questão das privatizações, privatizar ou não privatizar, é uma questão ideológica. Eu, pessoalmente, não tenho nenhum problema em que algo seja privado ou público, acho que tem que ser bem gerido. E tem que ser prestado um bom serviço, tem que ser garantido, por exemplo, nos transportes. Para mim é absolutamente irrelevante se a propriedade é pública ou é privada, desde que o Estado assegure que determinadas ligações, determinadas rotas são prestados, o serviço é prestado. Isso acontece, por exemplo, no transporte rodoviário que disseste há bocado. No setor da saúde nós vamos imenso... Ou seja, o Estado assume a parte dos prejuízos e o privado fica com o lucro. Não, são formas de parceria pública ou privada. Não, assegura com os impostos aquilo que os privados, obviamente, não vão Porquê é que o Estado não fica também com o lucro? Porquê é que o Estado não fica também com o lucro? Já que o Estado assume com os impostos os prejuízos, porquê é que não fica com o lucro? Concretamente, nestes transportes Eu não percebo porque é que o Estado não tem empresas que dão lucro. Não é lucro, porque essa não é prestar um serviço. Portanto, não é lucro nesse sentido. Mas porquê é que o Estado não tem empresas bem geridas e não utilizam o que têm mais para investimentos? Porquê? Tem a ver sobre... Eu sei porquê, porque nós temos 30 anos de uma tríade de negócios, PS, PSD, CDS e não sei quantos facilitadores, uma tríade que faz com que o dinheiro, com que as empresas, estas grandes empresas todas, é preciso dizê-los, elas nasceram a partir do momento em que foi nacionalizada a banca e as grandes empresas e foram injetadas quantidades massivas de capital, e não foi só em Portugal durante a Revolução, mesmo se passava em França, no centro da Europa, a seguir à guerra, etc. E, portanto, porque é preciso muito dinheiro para criar infraestruturas a nível nacional. Nenhum privado consegue fazer isto. Os privados chegam-se à frente quando está tudo montado pelo público e depois desmantelam. Também há foi privados isso que que começam do as pequenas empresas, eu acho que os privados em Portugal que se aguentam são pequenas empresas asfixiadas com 23% de impostos, em que os próprios donos vão para casa com 500 euros. Porque as grandes empresas vivem à conta do Estado ou asfixiando fiscalmente, como é o caso da EDP, que aliás é uma vergonha. Eu não percebo porque é que a energia de um país, quer dizer, que a casa seja privada, a tasca... Agora, porquê é que a energia de um país é privada? Vocês compreendem que nós somos 10 milhões de pessoas dependentes da energia? Nós somos uma sociedade hoje complexa, no século XXI. Nós não vivemos sem energia. Claro. O mundo para sem energia. Como é que isto pode estar na mão de entidades privadas, portanto, cuja persecução do interesse é privada, é o lucro privado, e que nós não temos nenhum controle sobre isso? Quer dizer, portanto, isto é uma coisa completamente irracional. É completamente irracional. Eu acho que o importante aqui é exatamente o controle. Ou seja, eu não vejo, aliás, não tenho qualquer problema em privatizar-se parte das empresas. Aliás,
É um negócio mau financeiramente nós estarmos a dar tudo. Porquê? Os melhores fundos de pensões do mundo investem em empresas públicas, privadas. O Então, Fundo de Pensões do Canadá... está a divergir da teoria da Raquel, não é? Porque defende também as privatizações. Eu sou um capitalista democrático, ou seja, eu não tenho problemas em privatizar. Agora, não temos necessidade, porque as pessoas pensam ou temos 100% ou não temos nada. Mas e porquê é que não temos 51%, dispersos 49% em bolsa? Porquê é que não temos 30%, que já dá um direito a bloquear muitas das decisões e a controlar internamente as decisões do próprio país? Se nós tivéssemos 30% da PT, ou mesmo 10%, mas fosse gerido de forma correta, o caso PT nunca tinha acontecido. O problema, aqui coloco, nós precisamos de uma mudança radical de mentalidade na gestão pública. Durante o tempo em que a PT foi gerida, antes do caso da Rio Forte, a PT deu imensos lucros, pagou imensos impostos e ninguém se queixou da PT, ninguém questionou a PT. Não deu. Rui, a partir do momento que foi possível... A questão aqui... A partir do momento que foi possível que a PT se descapitalizasse para pagar aos seus acionistas, isso não é um erro, inclusive, da questão pública. É um erro da CMVM, por exemplo. Marco, os reguladores não atuaram. Marco, tem a ver aqui com o modelo social. Há um modelo social assente na economia privada, em que o Estado é um mero regulador, depois essa presença do Estado pode ser mais forte, menos forte. Quer dizer, eu acho que isto estava aqui pano para mangas, porque isso tem a ver com o modelo, a Raquel acreditará no modelo, eu acreditarei no outro, isso quer dizer, é uma questão... Quer dizer, eu não acredito num modelo em que há empresas privadas que têm taxas de rentabilidade de 14% numa parceria público-privada, que só há no tráfico de droga, garantido pelo Estado. Se o Estado tem que garantir algumas coisas, porque é que não garante a dívida dos trabalhadores desempregados que ficaram sem a sua casa? Com certeza. Porque é que garante a dívida de um empresário brasileiro e de um empresário norte-americano e não garante a dívida dos trabalhadores desempregados que ficaram sem a casa? Com certeza. Podemos discutir aqui... Porquê? Qual é? Mas agora já estamos relativamente à TAP, queria colocar uma pergunta. Deixa-me só dizer uma coisa que é muito rápida. Para mim, a questão das privatizações pode ser fundamentalmente ideológica. Eu posso dar dois exemplos muito simples. Eu acho que a privatização do CTT é claramente uma questão ideológica. O CTT era uma empresa lucrativa, podia ser privatizada ou não ser privatizada. Há aqui uma opção ideológica, estratégica, porque é preciso abater dívida e a receita da privatização do CTT serve eventualmente para abater uma parte da dívida e por aí fora. A questão, por exemplo, da concessão, não privatização, mas a concessão que está em curso do Oceanário. Tanto quanto eu sei, pelo que vi, o Oceanário é uma entidade que gera lucros. E, portanto, a opção, e também não se pode dizer que o Estado não tem propriamente vocação para gerir espaços, como é o caso do Oceanário, uma vez tem uma rede de museus, é uma questão ideológica. Eu acho que no caso da TAP não estamos perante uma questão ideológica. Não estamos perante uma questão ideológica. Estamos perante uma questão de, basicamente, salvar a empresa. Não é, isso é falso. É falso. É uma político-partidária também. Se tornou político-partidária, é uma discussão que não tem fim. Eu acho que quando se escuta a questão da TAP numa base meramente ideológica, está-se a cometer um erro estratégico. Mas nós não estamos a discutir uma base meramente ideológica. Nós estamos a dizer o seguinte... Em termos financeiros é possível... Nós não temos a mínima confiança neste negócio e já explicámos porquê. Quer dizer, mas qual é a alternativa? Nós até agora não sabemos nada, a não ser que há um tipo que vendeu... Três alternativas. 4 empresas de aviação... Não, mas são alternativas credíveis. Não é a mandar coisas para o ar, são alternativas credíveis, uma delas já foi feita, a outra delas pode ser feita. Agora, esta administração não tem interesse nenhum nisso, quando digo administração da própria TAP, que tem-se demonstrado incompetente durante estes anos para gerir o risco que se quer. Mas esta administração agora também já não vai fazer nada, porque se o negócio... Não, mas o problema é que o Governo nunca decidiu pegar neste dossiê, eu estou a falar neste Governo e no Governo anterior, este dossiê queimou no início e agora no fim é que eles o querem largar. O problema da TAP não acontece nem só com este Governo, nem com o Governo anterior. Vem de muitos governos atrás. O problema da TAP não é novo. O problema da TAP não é novo, não nasceu agora, infelizmente. Vamos ser fiéis à história. O Governo, de 1993 a 1997, injetou 900 milhões na TAP. A partir daí até hoje, zero. Ou seja, hoje, quando efetivamos um negócio, é que vamos perder 500 milhões. Nós estamos a falar de agora, que ganhou o prémio. para ser verdadeiro, o engenheiro Fernando Pinto, nos primeiros anos, não é que fez uma boa gestão, nem aqueceu nem arrefeceu, não cometeu erros. Mas a partir de 2007, e eu reafirmo que ele em 2007
aliás, em 2009, recebeu um prémio de gestão de 120 mil euros relativos a 2007, quando ele falsificou as contas ao não incluir a VEM Brasil e só incluiu o ano a seguir e depois deu prejuízo. E em 2008 teve o pior prejuízo da história da TAP, com 280 milhões de euros e não devolveu o bónus. Aliás, recebeu no ano a seguir. Portanto, a questão é de má gestão, é de que os governos permitiram o que aconteceu e agora lembraram-se, a TAP não tem dinheiro, é preciso ser privatizado. Não é. A TAP, o que os fundos de investimento vão fazer, o governo também podia fazer. Mas como é que o governo eu pode só fazer, digo Marco? isto. Eu só digo isto. O Pelas Estado regras pagou comunitárias, 1.000 milhões o Estado de euros. está impedido de injetar dinheiro na Não TAP. está, não, senhor. A Comissária Europeia disse que era possível uma última vez. Mas o que os fundos de investimento Mas estão não a fazer... disse agora, Marco. Já o disse vamos ver muito uma antes. coisa. Não Sim, disse, quer disse dizer, no nós- início desta isto é uma nação soberana, Não, disse não é? no início desta Não é uma privatização. nação soberana a partir do momento em que faz parte da União Europeia. Rui, Sim, mas a União Europeia... Porque a questão que está aqui é uma questão de regras da concorrência. Quando o Estado está a apoiar a TAP está em concorrência com companhias, só para falar as de baixo custo, como o Mas, Vueling, Rui, como o nós Ryanair, pedimos- como o EasyJet. O pedimos Estado não isso. pode Eu injetar não tenho dinheiro. visto regras de concorrência nenhuma. Nós estamos a falar realmente de empresas que eram públicas e passam para monopólios privados protegidos pelo Estado. Aliás, a Air Barraqueiro, passa a piada, a empresa Barraqueiro, agora também está na corrida à subconcessão do Metro e da Carris, que eu lembro só têm dívida porque o Estado deixou de transferir impostos que nós pagamos para ter transportes coletivos. Portanto, as indemnizações compensatórias foram cortadas para obrigar o Metro e a Carris a financiar-se na banca a taxas altíssimas e a negócios como os do swap, que este secretário de Estado, Sérgio Monteiro, são 150 milhões, ou agora não tenho o número na Raquel, cabeça. mas E a é isto Raquel que tem a temos. certeza que ao longo dos anos... Sérgio Monteiro, isto, aliás, é uma figura que merece estudo, porque Eu é no estou a perguntar. Os portos agora vão para turco. Deixa-me perguntar, tem a certeza que ao longo, em todas estas empresas que referiu, que ao longo destes anos a gestão foi correta destas empresas todas públicas? Não, não tenho nada. Eu tenho muitas, aliás, tenho imensa dificuldade em perceber porque é que os trabalhadores destas empresas Então, e os cidadãos deste país, a culpa não é só do e os Estado, cidadãos neste caso, deste não é? país não têm muito mais exigência política sobre as contas, porque democracia não é votado 4 em 4 anos, Cília, é muito mais do que isso. Mas Portanto, eu não percebo porque é que para nós não as pessoas, temos... se calhar tem sido, não é? Porque não se preocupam Claro, muito. claro. E, portanto, e não devia ser, porque as pessoas, nós temos que ter contas públicas de tudo o que são empresas, destas empresas públicas estratégicas, nós temos que saber o que é que se passa com estas empresas. Elas estão há muito tempo disponíveis, não há Cília, reguladores, não há estão como é que relatórios de contas. Cília, como é que é Isso não são possível, contas, isso não é como é que é controle sobre as possível contas. que o caso do metro do Mondego, em que as pessoas andaram a gastar dinheiro, inclusive num clube de striptease, tenha acontecido? Isso não é possível. Isso é erro de gestão. Gastaram-se mais de 120 mil euros uma coisa que não saiu do papel. Depois, a Par Pública, todos os anos, está lá nos relatórios sobre a TAP que o prejuízo é devido à VEM do Brasil. Alguma coisa foi feita? Não. Até porque a Par Pública tem 100% da TAP, mas não pode fazer nada. Porque é o governo que dá orientações. Agora, o que fica... Marco, por aquilo que está a dizer, e as pessoas lá em casa bastantes vão se interrogar, então feche-se o país. Não, mas Não isso vale é a a pena. pergunta que É eu mais ou menos faço. esse o projeto Assim, do governo, mas a o pergunta que eu projeto do faço é governo é esta. esse. Se o país dá prejuízo todos os anos, temos déficit, venda-se tudo. Se é esta a ideologia, ou seja, Mas esse é o a princípio ideia deste não é governo. corrigir os erros de gestão pública. Atenção, o que os neoliberais, que é este governo, e que os suportam dizem é dá prejuízo, é má gestão pública, privatice e que esta É a galinha dos ovos de ouro, é a essa dor de metáfora da cabeça. galinha dos ovos de ouro. Isso não é assim que se faz. Das Porque duas, se nós, uma, ou se claro. corrige os problemas de erros de gestão, compadrio, corrupção, tudo isso, e então depois da empresa estar estável, estar gorda, vendermos, isso é que é o capitalismo, e distribuímos em bolsa, isso é que é, não é andar a vender uma empresa que foi destruída completamente por uma administração e com a incúria dos governos, e agora é que vamos vender e dar a empresa. E só dar mais uma ideia. O Grupo Barraqueiro é saudável neste momento, mas fatura 350 milhões, tem 2,5 milhões de euros de lucro por ano. A TAP fatura 2,7 mil milhões. Oh, Rui, Estamos aliás, a falar a de uma TAP, nós estamos a formiga a falar de querer 10 comprar um cavalo, quase. o que é E certo... não tem capacidade nem músculo financeiro. Esse é que é o problema. Porque são os fundos de investimento que vão injetar. E os próprios fundos de investimento, porque é que não faziam também um negócio com o Estado dentro dos mesmos moldes? Ainda que eu Seria possível, Rui? O Estado não pode injetar dinheiro. Mas não é o na Estado TAP. que injeta. O Estado não Não é pode o injetar Estado. dinheiro, nem sequer ser avalista. Vocês, aliás, há bocado disseram uma coisa que, tanto quanto eu sei, é errada. A partir do momento em que a dívida passa para os novos os potenciais donos da TAP, o Estado não pode sequer ser avalista, viola as regras comunitárias. Então, não. Portanto, Então está a violar as regras. não pode. Então está a violar Então porque está a está lá no Provavelmente contrato já que a nesta dívida é altura. garantida pelo Estado. Não.
A dívida não é garantida pelo Estado, não É pode pela ser parte garantida pelo pública. Estado. É pela parte Não pode pública. ser quer dizer, garantida é pelo uma Estado. forma A de garantia dívida que for pública. assumida pelo consórcio Gateway. do David Neilman e do Do Humberto Pedrosa. não pode ser garantida pelo Estado, porque isso é uma violação das regras da concorrência. Agora, podemos estar aqui a noite toda a dizer é garantida, não é garantida, é garantida. Não é. Acho que é uma discussão absolutamente Até porque nós não sabemos se daqui a 1 ou 2 anos não se declara a falência da TAP como se declarou do BES ou da PT, se desmantela tudo e é isto que se passa, é isto que nós temos assistido. Na verdade, o que nós estamos a fazer é, nós temos uma galinha dos ovos de ouro que produz todos os dias, e eu sou contra, eu acho que estas empresas têm que ser públicas e têm que prestar serviços, não têm que dar lucro. As empresas de transportes são o nosso domínio do espaço Mas não podem pelo dar o tempo. prejuízo que dão, não é? Têm que ser muito bem geridas. Agora, isto é uma galinha dos ovos de ouro em que nós todos os dias vamos lá tirar um ovo. Porquê é que Ou o seja, movimento não nós tapa todos os os dias olhos? transportamos Porquê é que o pessoas. movimento não tapa os olhos? Não apareceu há 10 anos, quando a TAP supostamente começou a ser mal gerida. Aí sim, para que se corrigissem as coisas. Para que se corrigissem as coisas e não se... Não, obviamente. Estou obviamente a fazer uma provocação. Não, mas eu acho, sobre isso eu concordo. Há uma falta de cultura. Há uma falta de cultura. Toda a gente acorda para o problema. É verdade. Eu acho que os portugueses têm confiado imenso no Estado e demasiado no Estado. Mas só a TAP é que é o símbolo da soberania nacional? Não é. Desculpa? Não é. Concordamos inteiramente. Não faz sentido nenhum. Não consigo compreender este tipo de argumentação. Mas mais vale tarde do que nunca. Não é só a TAP que é esse símbolo. Não é só a TAP que é esse símbolo. Aliás, nós também precisamos muito de símbolos internacionais e de fraternidade entre os povos, mais do que nunca. Eu acho que o que precisamos é de empresas fortes, bem geridas. Precisamos de atrair investimento. O movimento não tapa os olhos de ter surgido agora é muito importante, porque numa sociedade que tem tão baixa participação cívica e política, que haja manifesto, por exemplo, os trabalhadores dos transportes coletivos estão a recolher assinaturas para contrapor-se às subconcessões da Carris e do Metro. Que o movimento não tapa os olhos, tenha surgido, etc. Portanto, isto nós podemos lamentar que há 10 anos não existiu. Eu também lamento. Lamento porque eu acho que os portugueses têm confiado demasiado que há um governo que toma conta da vida deles. O nosso tempo está quase a acabar surgiu. e a pergunta é esta. Tudo indica que o negócio se vai efetivar, tudo indica... Oh, Raquel, em princípio será, não é? Pronto, há de facto aqui... Não há nenhum obstáculo Não maior, há neste momento nada que diga que não, Todos a não os trâmites legais a força que os trabalhadores tenham a União Europeia, neste caso, validar ou não validar. Vamos ver Comissão se Europeia realmente o Grupo Barraqueira é realmente o detentor de 50,1%. Nós não sabemos nada. Isso é questão. A transparência, este governo é zero. Antes de ser decretado o vencedor, era para não dar informações aos compradores. Agora, depois do vencedor decretado, agora não vamos porque assinámos acordos de confidencialidade com o comprador. Chegamos ao final, zero de informação. Como aconteceu com os swaps. Nós pagámos mil milhões de euros de swaps. Nem sequer temos o direito de os ver. Se não se tivesse politizado e partidarizado tanto este debate de privatização da TAP, não acha que se calhar as coisas tinham corrido de forma diferente? Mas isto é um problema político. A questão é esta. Isto é um problema da coisa pública. É assim, o PS está-se a colar neste momento. Mas eu não acredito que o António Costa vá reverter esta privatização, nem que tenha hipótese. Ele se quer fazer alguma coisa, é agora. António Costa já disse, inclusivamente, este grupo comprador foi pedir ao Governo e o Governo não aceitou colocar lá a cláusula... corrigir uma coisa que disse aqui a representante... O que a representante disse aqui em relação à possibilidade do Governo reverter o negócio não é verdade. Só reverte o negócio se houver incumprimento. São duas coisas completamente distintas. A verdade é que nós não sabemos agora, o que eu digo também é o seguinte, as pessoas estão a pensar, e António Costa também está a pensar, que é ele que vai assinar a privatização. Não é, não. Porque essas eleições, seja em setembro ou em outubro, não vai haver maioria absoluta, não vai haver maioria de ninguém. Isso não sabemos, Omar. Não vai haver, nem vai haver acordos. E este Presidente da República já deixou bem claro, mais do que uma vez, que não vai dar posse a um governo minoritário. O que vai acontecer é que este governo PSD-CDS vai estar em funções até ao verão que vem. Vamos ver, a ver se não tenho razão. Essa questão podem-se colocar, Marco, e aqui é uma questão prática, tudo depende do parecer da Comissão Europeia. Portanto, se não houver nada internamente que o impeça... Que o impeça, ou seja, e há ainda o Tribunal de Contas e o Supremo Tribunal Administrativo. Se não houver nada internamente que o impeça, o que há é o tempo da Comissão Europeia e só depois do parecer da Comissão Europeia é que o negócio poderá ficar totalmente fechado. Mas está-se a prever que seja António Costa que vá assinar o documento final? Dificilmente. Eu acho que vai ser muito se o contrato de venda for assinado como o Governo espera neste mês de junho, dificilmente será ainda António Costa, imaginando que possa
possam acontecer as eleições em setembro, outubro, entre o posse do governo. Esperemos que hajam garantias bancárias desta vez. Vamos ver. Supostamente haverá, não é? Senão... De quem? É que nem David Newman, nem o Grupo Barreiro têm poder para comprar a TAP juntos. Acreditem. Mas o interesse deste do David Newman não é. Vai correr e o nosso tempo esgotou. O grande interesse do David Newman é colocar os aviões que tem promessa de comprar na TAP, porque ele não tem rotas para eles, porque o mercado sul-americano caiu a pique. Sendo que esses aviões vão ser pagos pela dívida, depois de repente a dívida pública eleva-se e depois tem que se dizer que a dívida subiu. Muito obrigada por terem estado nesta edição especial, mas o nosso tempo já esgotou mesmo. Havemos de ter outras oportunidades de falar, porque é um assunto que não se esgota hoje e aqui. Obrigada, boa noite. Está tudo dito nesta edição especial. Boa noite. Tenham um excelente fim de semana.